Olá, povo de Deus, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para refletir sobre uma passagem bíblica, sobre um episódio na vida de um servo de Deus e desta feita eu quero compartilhar com você algo a respeito do tema percepções de um cristão em isolamento social. Bem oportuno, né? Bem adequado ao nosso tempo, porém eu quero trazer mais uma vez algumas reflexões, alguns pensamentos a partir de um contexto específico, a partir de um episódio específico com um personagem bíblico, um crente no Senhor Jesus, um cristão, um servo de Deus, um missionário, o apóstolo Paulo. Quero então convidá-lo mais uma vez a apanhar sua Bíblia, seja ela no seu celular, no seu smartphone ou na versão tradicional, e quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, e nós vamos lá para o final dessa carta, no capítulo 4, e nós estaremos então lendo e refletindo nos versos de 9 a 18. 2 Timóteo, capítulo 4, de 9 a 18. Já apanhou sua Bíblia? Então, vamos comigo. Me acompanhe, vamos à leitura do texto, como sempre temos feito, e depois nós retornaremos a ele, meditando, refletindo dentro desse episódio. Diz assim a palavra de Deus: empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito foi para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o para Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, me causou muitos males. O Senhor dará a retribuição de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele também você, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto na conta, mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças para que, através de mim, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o reino celestial. A Ele glória para todos sempre. Amém. Meu querido, nós estamos diante de um cristão, de um crente, posso dizer assim, com experiência em isolamento social. O apóstolo Paulo, ele inclusive menciona isso em outros escritos dele mesmo, que passou por diversas prisões, açoites, naufrágios. Nós vamos lembrar dessas palavras do apóstolo Paulo. Nós estamos aqui mais uma vez com o apóstolo Paulo enfrentando uma situação de isolamento social. Eu estou usando esse termo porque ele está muito oportuno e atual nas nossas vidas, mas não deixa de ser aplicável à situação de Paulo. Ele estava exatamente vivenciando isolamento social e de uma forma totalmente diversa e muito mais rigorosa do que aquela que nós estamos experimentando nos nossos dias. Paulo já tinha vivenciado, é bom que se frise, um período de isolamento quando esteve preso lá em Roma. Mas essa foi uma prisão, talvez como a que nós estamos vivenciando, uma prisão domiciliar, onde Paulo podia receber visitas, inclusive pregar o Evangelho. Você vai encontrar isso lá no último capítulo, no encerramento do livro de Atos. Paulo então esteve 2 anos nessa situação. Agora então ele está enfrentando uma outra situação de isolamento, onde mais uma vez é preso
desta feita com um rigor muito maior. Ele relata isso na própria carta, esta carta, a segunda carta a Timóteo, quando ele vai mencionar que está sofrendo algemas, é o prisioneiro e está sofrendo algemas, daí se deduzir que ele estava provavelmente acorrentado. Os biblicistas e os estudiosos vão dizer que ele provavelmente estava na fortaleza Amertina e diz a tradição que estava ali jogado muito provavelmente num poço, num calabouço, no subterrâneo, onde só havia uma abertura, um buraco, para que ele pudesse receber a sua alimentação. Então, desta feita, ele estava numa situação, podemos dizer, muito pior do que a primeira vez. E ele vai dizer também que já aguarda, a expressão que ele usa é que já está sendo oferecido em sacrifício, oferecido em libação. Então, de certa forma, a gente percebe que Paulo já estava acreditando e esperando o dia da sua sentença. Ou seja, pensava ele, e como realmente aconteceu, que não mais sairia daquela prisão, daquele isolamento. Então, esse contexto que nós gostamos sempre de fazer é para levá-lo a se situar e talvez mergulhar um pouco, viajar no tempo e mergulhar na situação, para quando novamente você for levado a ler essa segunda carta a Timóteo, ela tem um tom um tanto melancólico, exatamente esse sentimento que sai do coração do apóstolo Paulo. Mas essa semana eu lia esse texto e refletia nesse texto, e o Espírito Santo me levou a refletir e a escrever algumas coisas para compartilhar com você. E o título, como já mencionamos, é Percepções de um Cristão em Isolamento Social. E eu penso não forçar de forma nenhuma o texto, porque o que a gente está trazendo aqui é a percepção do apóstolo naquela situação. Deixa claro, de certa forma, nas suas palavras, nesse trecho que nós lemos, o que ele estava sentindo e algumas coisas que ele percebeu. E eu quero então, com você, começar a trazer esses pontos para que a gente possa refletir. Quem sabe você e eu estamos vivenciando, ou se não, poderemos refletir, pensar, vivenciar como Paulo vivenciou algumas coisas nesse episódio da sua vida. Eu quero mais uma vez alertá-lo que nós estamos pensando e refletindo a partir de um episódio e de um contexto específico. Então eu quero já alertar você para ter muito cuidado e não tornar isso uma regra geral, não generalizar. A gente vai analisar a partir dessa experiência vivenciada pelo apóstolo Paulo. Então, venha comigo, nós certamente nesse tempo como Paulo teve, nesse tempo de tanta oportunidade de pensar, de refletir, como já dissemos várias vezes, de orar, de buscar ao Senhor, de questionar, de perguntar, de ler a Bíblia. Espero que você esteja aproveitando como Paulo aproveitou para fazer isso. Nós podemos refletir como Paulo refletiu, e é tempo de pensar. Pensar sobre o que podemos perceber sobre as pessoas, o que podemos perceber e refletir sobre nós mesmos, nosso comportamento, nosso dia a dia, o que podemos refletir e perceber e concluir sobre coisas, valores das coisas, e o que podemos também concluir e refletir a respeito de Deus. É tempo de reflexão. Nós temos dito isso em todas as palavras que eu tenho utilizado daqui, falando a você e ao seu coração. Nós precisamos aproveitar esse tempo para onde obrigatoriamente estamos parados para refletir, para pensar, para meditar, para desacelerar. Então, Paulo certamente teve tempo de pensar sobre muitas coisas. Então, compartilhe comigo essas percepções do apóstolo Paulo quando estava no isolamento social. O texto começa, capítulo 4, verso 9, diz assim: Empenhe-se
por vir até aqui o mais depressa possível. Sabe o que eu pude perceber aqui e me atrevi a registrar que Paulo percebeu e que a gente pode refletir nesse momento? Em um tempo de isolamento social, um tempo onde a gente fica numa situação totalmente adversa, é possível perceber que há pessoas, e isso é sobre pessoas, há pessoas que quando estão longe fazem muita falta. Paulo escrevia para o seu filho na fé, Timóteo, e lá no capítulo 1 a gente vai encontrar na sua saudação e ele colocando o destinatário dessa carta, destinando a carta ao amado filho Timóteo. Timóteo era uma pessoa a quem Paulo amava. E certamente, nesses dias onde não estamos podendo nos encontrar, e eu quero confessar aos irmãos, e eu sei que muitos de vocês, se não todos, nutrem o mesmo sentimento, a saudade começa a apertar de tal forma, e a gente fica ansioso pelo reencontro, ansioso para reencontrar, para rever, para abraçar os irmãos. Nós, então, podemos perceber nesses tempos que existem pessoas que, vamos dizer assim, fazem mais falta do que outras. Paulo, ele, tenho certeza, ele tinha pressa, ele estava, de certa forma, ansioso por rever Timóteo. Claro, por N razões, vários motivos. Um deles, como já dissemos, é que ele já percebia que ali estava no seu momento final. Tanto que é nessa carta que nós encontramos aquela expressão clássica que usamos muitas vezes do apóstolo Paulo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Esse era o sentimento que permeava, que enchia, que ocupava o coração e a mente do apóstolo. Então, quando ele pensa em Timóteo, ele começa esse trecho e diz: venha depressa, não demore para vir. Lá no final do capítulo, ele ainda vai reforçar e pedir para que, se possível, Timóteo chegasse antes do inverno. O inverno traria muitas dificuldades para uma viagem, por exemplo, pelo mar. Então, Paulo estava com pressa de rever Timóteo. Eu estou ansioso por revê-los. Eu creio que todo cristão, porque colocamos como tema percepções de um cristão em isolamento social. A gente percebe pessoas que nos fazem falta. E certamente eu vou aqui dizer que umas fazem mais falta do que outras. Não é errado acontecer assim, né? Nós temos aquele amigo mais chegado que irmão, nós temos a nossa comunidade da fé, a nossa família de fé, as celebrações, os cultos comunitários, os momentos de comunhão, os louvores cantados em conjunto. Certamente, nesse período, é possível perceber que há pessoas que me fazem muita falta quando estão longe. Eu creio que com você também é assim. E eu creio que com o apóstolo Paulo não foi diferente. Ele pôde perceber isso. Uma segunda coisa que a gente extrai, e eu afirmo que o apóstolo Paulo percebeu, é que há pessoas que pareciam estar perto de mim, mas na adversidade partiram. A situação do apóstolo Paulo, e aqui eu volto ao texto no verso 10, e ele vai relatando a Timóteo: venha depressa, porque Demas amou o presente século, amou o mundo, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito foi para a Dalmácia. Então, pessoas que comumente estavam com ele, pessoas que participavam do seu dia a dia, do seu ministério, o ajudavam no seu serviço, nesse momento de adversidade, nesse momento de calabouço, nesse momento de isolamento, nesse momento de prisão, de algema, de tristeza, de solidão, essas pessoas partiram. E eu quero aqui frisar uma coisa: na verdade, nós não podemos, de certa forma, isso aqui não tem nenhuma pretensão de culpá-los. E eu queria trazer ao nosso contexto
vida segue. E as pessoas, cada uma delas tem sua atividade, tem sua atribuição, tem seus serviços. Pessoas continuam trabalhando, pessoas não estão trabalhando, pessoas são mais reservadas, outras são mais expansivas. Cada um tem um jeito de ser. Mas a verdade é que é possível perceber no momento não só do isolamento, esse aqui era um momento de isolamento para Paulo, para nós também, mas no momento, por exemplo, de adversidade, né? No momento, como a Bíblia diz, em todo tempo ama o amigo, na angústia, na adversidade, na dificuldade, na tribulação, surge o irmão. Então, certamente, a gente percebe nesse momento quem permaneceu e quem partiu, quem está mais distante, quem deixou de se comunicar. Aquele grupo tão frequente, tão falante das redes sociais, do WhatsApp, agora já está silencioso, está parado. Aquelas amizades de todos os dias, das noites na praça, silenciaram. Então, no momento de isolamento social, é possível também perceber que pessoas que anteriormente estavam muito perto, estavam o tempo todo com a gente, agora já não estão. E cada um com sua razão. Mas para o apóstolo Paulo, pelo menos um deles, ele fez uma queixa, que foi o Demas, e ele disse que Demas amou o presente século. Esse nós deduzimos que apostatou da fé. Estava com Paulo e nesse momento de adversidade, certamente esse era o momento, eu abro um parêntese aqui para trazer mais uma informação para o contexto. Atribui-se a escrita dessa carta talvez ao ano 66, 67, e a Roma tinha sido incendiada já a essa altura, e o imperador era Nero, e ele infligiu forte perseguição aos cristãos. Então a coisa não estava muito boa, o clima não estava muito bom, o clima estava tenso, e para aquele que se dizia cristão, a coisa estava estreita, a situação estava difícil. Então, alguns, quando a coisa fica difícil, eles não aguentam, não suportam e deixam, e alguns abandonam a fé. Isso aconteceu com Demas. Meus queridos, numa situação de isolamento social, é possível perceber que há pessoas que nos fazem muita falta, que a gente sente muita saudade. Mas também é possível perceber que havia pessoas que estavam muito perto, que estavam, usando um termo nosso, grudadas com a gente, mas de repente sumiram, desapareceram. Isso é outra coisa que se pode perceber a respeito das pessoas num período de isolamento social. Há uma terceira coisa que eu posso perceber sobre as pessoas num período de isolamento social. E ele segue no verso 11, depois desse relato dos que o abandonaram, ele diz: somente Lucas está comigo. Num período, num momento de adversidade e de isolamento social, é possível perceber quem realmente permanece comigo. E algumas pessoas a gente percebe por força das circunstâncias. Eu tenho certeza, para aquele que vive em família, que tem sido dias de um contato muito maior, uma convivência muito maior com a sua família. Sim ou não? Eu tenho convivido muito mais com a minha família. Você certamente, se tem estado mais tempo em casa, tem sido, e aqui eu coloco, tem sido obrigado a conviver muito mais com os seus, com os de casa, com os seus familiares. E eu creio que muitas falas têm se reportado nesse sentido. É um momento de oportunidade ímpar, uma oportunidade sem precedente de refazer laços ou de construir laços que não estavam sendo visíveis, sendo vivenciados. Esse é um momento, meu querido, que a gente não pode desperdiçar, porque logo, logo essa situação vai passar. E
a gente precisa tomar cuidado para não voltar ou não desfazer aquilo que de bom a gente pôde construir ao longo desse período. Eu vou abrir um parêntese aqui, nesse sentido que eu estou falando, e mencionar, por exemplo, nós estamos aí ouvindo e sendo instigados a todo momento sobre hábitos de higiene, de limpeza, deixar calçado do lado de fora antes de entrar em casa, lavar as mãos a toda hora, a todo momento. E eu fico a pensar, será que quando esse período passar, nós teremos aprendido a lição e manteremos os bons hábitos que fomos obrigados, aqueles que não tinham esse hábito, a fazer? Então, a vida em família, a vida conversando, talvez, mesmo pelas redes sociais, talvez pessoas que nunca ligaram para você, nunca mandaram uma mensagem, nesse período, ao contrário daqueles que abandonam, nós temos também aqueles que se aproximam. Então, numa época de adversidade, numa situação de dificuldade, diante de um problema, de uma adversidade, de um isolamento, graças a Deus, nós temos também a oportunidade de perceber quem realmente está perto de nós. E é tempo de refletir. Se quem está perto de você nesse tempo, se aqueles que estão próximos a você nesse tempo fazem parte da sua família, é tempo de refletir sobre valorizar a sua família. Se quem está perto de você nesse tempo é o seu esposo, é a sua esposa, é tempo, meu irmão, minha irmã, meu querido ouvinte, aquele que assiste esse canal, eu ressalto, eu reforço para você, é tempo de refletir e prestar atenção. Quando todos precisam estar afastados e isolados, há poucos que são os que ficam perto de nós. E se é a nossa família que fica perto de nós, se é a minha esposa, se é o meu esposo, se são os meus filhos, os meus pais que conseguem ficar junto de mim, é a eles que eu preciso valorizar. É deles que eu preciso cuidar. Tenho tido a oportunidade nesses dias de fazer algo, e aqui vai o meu testemunho para você, e quem é da Igreja Batista Centenário já me ouviu muitas vezes falar isso, que é dar uma maior atenção à minha mãe. Ligar mais vezes para minha mãe. Fazer até chamada de vídeo. Pela primeira vez eu fiz chamada de vídeo para minha mãe, até porque ela não domina muito a tecnologia. Mas eu fiz, tenho estado com ela cuidando da mudança para a nova casa. Estive com ela ontem, estive com ela hoje. E isso, meu irmão, eu posso dizer a você que é também resultado desse período de isolamento social. Aproveite, preste atenção, e como Paulo teve essa percepção, nós como cristãos podemos e devemos também ter. Há pessoas que nos fazem muita falta, nos provocam muita saudade. Há pessoas que nos abandonam, mas também há aqueles que se aproximam e que realmente estão perto de nós, com quem a gente pode contar. Essas três coisas a gente pode perceber, e Paulo, eu tenho certeza, porque relatou no seu texto, percebeu sobre as pessoas que estavam próximas a ele. Mas há também coisas que eu posso perceber, refletir e concluir sobre mim mesmo. E eu sigo no texto, o texto continua, e no verso 11, na segunda parte, primeiro ele diz que Lucas apenas ficou com ele, e depois ele diz a Timóteo: encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Sabe o que eu entendo que é possível perceber em época de isolamento social? E aí é sobre mim mesmo. É que há pessoas com quem eu preciso me reconciliar. Tem sido um tempo de reflexão, um tempo, de novo vou dizer, de silêncio. Um tempo de silêncio na alma, no coração, na mente. Um tempo de freio nas nossas atividades intensas. Então é tempo de trazer à memória aqueles que talvez ao longo da nossa caminhada como cristãos
nós tivemos algum embate e ficou algum arranhão no relacionamento. E eu digo isso falando do apóstolo Paulo, quando pede para Timóteo trazer Marcos. Eu quero que você vá comigo ao livro de Atos, no capítulo 15, e nós vamos ler de 37 a 39. Atos 15, 37 a 39, quando Paulo se prepara para a sua segunda viagem missionária. 37. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Preste atenção, houve tal desavença entre eles, crentes, que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Tinha havido uma diferença, uma divergência, e a Bíblia registra que foi uma grande desavença, ao ponto de eles decidirem se separar. Desde então, Paulo seguiu com Silas, Barnabé segue com Marcos. Mas no momento de solidão, meus irmãos, no momento onde se está num calabouço frio e escuro, em momentos de escuridão, em momentos onde se está só, em momentos onde a maioria dos que estavam caminhando comigo me abandonaram, no momento em que só Lucas, ficou comigo, no dizer de Paulo, ele também, eu penso assim, sente falta de Marcos. E agora manda que Timóteo traga Marcos, porque, e a expressão que ele usa, ele me é útil para o ministério. Esse é um momento, meus queridos, também de refletir. No momento em que estamos sozinhos e percebemos que o mundo gira e que há situações em que jamais imaginávamos que poderíamos passar, mas estamos passando, e as pessoas nos fazem falta. Mesmo aquelas que um dia, durante nossa caminhada, durante o nosso caminho, durante a nossa jornada de vida cristã, pisaram no nosso calo. Ou, que é difícil admitir, quem sabe, pisamos no pé deles. E é nesse momento, é possível perceber, e essa percepção é para mim, porque eu preciso sentir isso e tomar uma atitude, eu preciso entender, depois de perceber, que há pessoas com as quais eu preciso me reconciliar. Então, quem sabe, esse período, esses dias, esses momentos, têm sido também momentos para a gente refletir, para a gente perceber, para a gente concluir e, como filho pródigo, levantar e agir. Meu querido, se temos alguém com quem a gente precisa fazer as pazes, com quem a gente precisa se reconciliar, essa é uma boa hora. É uma boa hora. Então eu convido você a fazer essa reflexão nesse momento e nesses dias. Porque uma das coisas que se pode perceber como cristão em momentos de isolamento social, sobre mim mesmo, é isso. É que há pessoas com as quais eu preciso me reconciliar. Eu não posso guardar rancor. É hora de liberar perdão. É hora de esvaziar o coração de tudo aquilo que não agrada a Deus. A outra coisa que eu preciso perceber, ou que é possível perceber sobre mim mesmo, eu preciso perceber ou concluir que a retribuição de males, de coisas ruins que as pessoas me fizeram, pertence ao Senhor. Quem retribui é o Senhor. Paulo mesmo vai dizer: não vos vingueis a vós mesmos. A mim pertence a vingança, diz o Senhor. Então, aqui no texto, versos 14 e verso 16, ele vai mencionar algumas pessoas com quem, ou que fizeram algo de ruim para ele. Alexandre, o ferreiro, em outras versões o latoeiro,
me causou muitos males. E aí ele diz, o Senhor dará a retribuição de acordo com o que ele fez. No 16, ele menciona outra coisa que o machucou. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Todos, e ele diz, todos me abandonaram. E agora ele fala, que isto não lhe seja posto na conta. Que isso não seja posto na sua conta. E lá no primeiro ele diz, o Senhor dará a retribuição. Ah, meus queridos, no momento em que estamos isolados, presos dentro dos nossos lares, da nossa casa, e outra palavra que transmitimos também falamos do reconhecimento da nossa impotência, do não poder fazer nada diante de situações e dessa situação que a gente vivencia. E a gente também, em diversos momentos, nesse período de reflexão, a gente é levado a perceber que é impotente, que não pode fazer nada. E com relação às pessoas, também não se pode fazer nada. Aliás, isso é até antibíblico. Não é isso que Jesus ensina, mas a liberação do perdão. Então, há duas coisas sobre mim mesmo que a gente pontua. Pessoas com quem eu preciso me reconciliar. E essa segunda baseada nesses versículos, nessa fala do apóstolo Paulo na carta que ele escreve a Timóteo, ele diz, ele cita, porque fica na nossa memória como ficou na de Paulo. Ele cita Alexandre, o ferreiro, e ele diz, ele me causou muitos males. E até alerta a Timóteo, cuidado com ele também. Mas o Senhor é quem vai retribuir. E na outra citação, ele fala daqueles que, no julgamento, na sua defesa, ninguém se manifestou a seu favor. Mas ele pede ao Senhor que não coloque isso na conta deles. Como Estevão, quando estava sendo apedrejado, o Senhor não lhes impute esse pecado. Como Jesus, na cruz, olhou para os seus algozes e disse, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ah, meu querido, esse é tempo também de nós deixarmos Deus agir, Deus retribuir. Já existe tanta coisa que nos está preocupando por esses dias, uma certa ansiedade, eu tenho certeza que vai se manifestando pelo período de aprisionamento. Então, tudo que a gente menos precisa é carregar um peso extra, carregar pessoas no coração. Então, em tempos de isolamento social, é possível perceber sobre mim mesmo também, que pessoas que me machucaram, eu preciso entregar a Deus. Ele sabe o que fazer. Há outra reflexão que se pode fazer nesse período sobre as coisas. E eu quero convidar você ao verso 13, voltando um pouquinho. Quando você vier, diz Paulo ao Timóteo, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Em tempos de isolamento, a gente pode perceber o valor de coisas muito simples, que talvez na nossa agitação do dia a dia, a gente não estava percebendo. A gente sequer estava utilizando algumas coisas que talvez estavam lá no fundo da gaveta, guardadas, ou num cantinho, já empoeiradas, e agora, nesse período, procurando o que fazer, a gente vai, talvez, arrumando uma gaveta, arrumando as coisas em casa e encontra coisas simples que talvez um dia tiveram um grande significado para nós. E esse significado foi se perdendo ao longo da jornada, ao longo da caminhada, ao longo da nossa vida. Paulo estava preso, como dissemos, muito provavelmente num calabouço, escuro, frio, e era frio em Roma. Daí a sua orientação para Timóteo evitar ou procurar vir antes do inverno. Então o que ele não precisava de muita coisa. A vaidade nesses dias, o guarda-roupa cheio de roupas, as roupas estão lá dentro. Você até tem que tirar e colocar no sol.
As roupas estão guardadas. A sua camisa, a sua roupa, talvez de marca, está guardada para você que não tem saído. Aquela coleção de calçados, de bolsas, está guardada. E todos nós estamos vivendo. E quem sabe até muito melhor do que nos dias agitados, na nossa agitação. E a gente traz à memória as palavras de Jesus: não andeis ansiosos pelo que haveis de vestir, pelo que haveis de comer. A vida é mais importante, a vida é mais importante. Você está vivo? Glorifique a Deus, agradeça a Deus, louve ao Senhor, porque você está respirando, você está vivo. Nesse momento de isolamento é possível a gente perceber e visitar e refazer a nossa prioridade, a nossa escala de valores sobre as coisas. Para Paulo, ele só precisava da capa para proteger do frio. E aqui, a outra coisa que ele pede, e eu faço, e me chama a atenção, e eu faço essa observação para você, são os livros. É interessante notar, irmãos, que Paulo, o apóstolo Paulo, estudioso, com o currículo que ele tinha, e ele mesmo chegou a citar, educado aos pés de Gamaliel, discutindo com os membros da corte, preso, sabendo na sua mente e no seu coração que não sairia dali, combati o bom combate, estou acabando a minha carreira, estou sendo oferecido em sacrifício, mas ele não para, não cessa de estudar e estudar as Escrituras. Que maravilha, que exemplo, que testemunho de cristão para nós. O que nós temos feito nesse período de isolamento social? Será que temos continuado, que é uma tendência forte, ou intensificado a nossa presença nas redes sociais? Será que não temos buscado um bom livro para ler? E o livro dos livros, para mim e para você, é a Bíblia. É uma excelente oportunidade também que Deus está nos dando para mergulhar na sua palavra. Quem sabe é o momento, se você já não iniciou, de selecionar, escolher um plano de leitura da Bíblia. E poderíamos todos nós sair desse período com a Bíblia toda, eu não diria estudada, mas pelo menos lida. Meu irmão, que nós possamos aprender com o apóstolo Paulo a remir o tempo, a aproveitar o tempo, a não ficar murmurando, reclamando, choramingando, enchendo a cabeça com coisas que não edificam e o coração. Que como Paulo, que estava preso, mesmo no final da vida, tenhamos sempre fôlego, sempre vontade, sempre o desejo de estudar a palavra. Ele manda pedir a capa e os seus livros e os pergaminhos. Há quem diga que referia-se os pergaminhos aos escritos do Antigo Testamento. O apóstolo Paulo mandou pedir os livros e os pergaminhos para ler, para estudar, num calabouço, numa prisão. Nem eu, nem você estamos acorrentados e num calabouço escuro. Então que a gente possa, como Paulo, refletir sobre o valor das coisas nesse período. E perceber, meus queridos, que não precisamos de muito para viver. Que esse tempo seja um tempo de ensinamento. Mas eu ainda não terminei. Há uma última coisa que Paulo registra, e esse é o apóstolo Paulo, quem sabe para fechar com chave de ouro. Ele percebe e afirma no fundo do coração algo que ele percebe na experiência sobre Deus. Há coisas que em isolamento social um cristão pode perceber e concluir sobre Deus.
Verso 17: mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Que maravilha! O apóstolo Paulo, ele chega aqui, depois desse relato, um relato que é triste, um relato que provoca um sentimento de tristeza no coração do cristão que foi abandonado, que ninguém na sua defesa se manifestou, que aqueles que caminhavam com ele, ou daqueles que caminhavam com ele, alguns o abandonaram, apostataram da fé, mas ele aqui, ele volta a afirmar, e eu posso perceber, e você pode perceber, em época de isolamento social, é possível perceber que Deus nunca me abandona. Aleluia! O Senhor Deus, Ele está presente, Ele é onipresente, Ele está aí com você agora, Ele está aqui comigo agora, produzindo esse vídeo, Ele está com nossos irmãos na igreja lá na China, do outro lado do mundo, Ele está com os nossos irmãos lá nos Estados Unidos, Ele está com os nossos irmãos em toda parte do mundo. Deus nunca abandona e jamais abandonará os seus. Jesus Cristo prometeu nas últimas palavras, quando antecedia a sua subida aos céus: estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Meus queridos, em época de isolamento, é possível perceber, reafirmar, eu quero transmitir para você essa palavra de esperança, de confiança. Deus está conosco, Deus está comigo, Deus está com você. Ele não nos abandona jamais. Ainda que todos me abandonem. Paulo diz isso na sequência. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Todos me abandonaram, mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças. É outra coisa que a gente percebe. Deus me reveste de forças, não sem objetivo. E esse é o apóstolo Paulo. Ele afirma, ele me reveste de forças em meio à adversidade para pregar o Evangelho. Meu querido, esses dias têm sido dias de oportunidade de pregar o Evangelho para aqueles que estão nesse tempo próximos, vamos dizer, presos conosco. Volto a lembrar, se for a sua família e pessoas com quem você não tem muita oportunidade de ter contato, olhar no olho, conversar, nunca mais as famílias sentaram à mesa para fazer as refeições, e esses têm sido dias assim. Vamos aproveitar, meu querido. Você que é crente, você não pode deixar de aproveitar a oportunidade de orar, de fazer oração agradecendo o alimento, de orar pela situação do Brasil, de trazer a sua família para um momento de oração, de comunhão, de meditação, de estudo da palavra de Deus. Esses têm sido dias que Deus nos tem dado a oportunidade de pregar para pessoas que nós ou com as quais nós não nos encontrávamos. E Ele dá forças, Ele dá oportunidade. Aproveite essa oportunidade, porque Paulo pôde perceber e afirmar: Deus me reveste, o Senhor esteve ao meu lado, nunca me abandonou, e me revestiu de forças, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida. Paulo estava pregando para os guardas na prisão, Paulo pregava para os soldados romanos, Paulo pregava para as autoridades, de forma que nenhuma oportunidade era perdida pelo apóstolo Paulo. Deus me reveste de forças para que em meio à adversidade eu possa pregar o Evangelho para todos os gentios. Lá no capítulo 2, no verso 9, ele vai dizer uma expressão interessante, eu achei muito interessante. Ele estava preso, mas ele afirma: a palavra de Deus não está algemada. Que maravilha! Que coisa gloriosa, que testemunho glorioso, que palavra gloriosa do apóstolo Paulo. Eu posso estar preso, eu posso estar isolado, eu posso estar sem poder sair,
mas a palavra do Senhor não está algemada, a palavra do Senhor não está presa. Ninguém pode prender a palavra do Senhor, a não ser você mesmo, irmão. Então, como o apóstolo Paulo, perceba isso. Deus está lhe dando força, Deus está me dando forças para transmitir essa mensagem para você e ela calar fundo no seu coração. Há uma última coisa que Paulo afirma sobre Deus que ele pôde perceber nesse período. Verso 18 e último: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória para todos sempre. Amém. Aleluia. Em tempo de isolamento social, nós podemos perceber sobre Deus é que Deus mantém viva a esperança que está na certeza de livramento final. Ainda que não seja nessa terra, mas Ele me garante a presença e a morada no reino celestial. Meu querido, digo e reafirmo, essa é a esperança do crente. Viver com Jesus, estar com Jesus. Jesus Cristo, nós estamos começando, esse é o período, começando a semana chamada Santa, onde vamos lembrar a paixão de Cristo, a semana da paixão e a sua morte. Jesus venceu a morte. Não há por que ter medo da morte. Crente não morre. Crente é transferido. Crente tem a garantia da salvação e da vida eterna em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Eu não vou morrer, você não vai morrer, por isso eu não preciso, não posso temer a morte, porque o meu Jesus, na cruz do Calvário, venceu o maior e pior inimigo da humanidade, a morte. Ele tem a chave da morte e do inferno, está registrado no livro de Apocalipse. Meu querido, Deus consegue manter viva no meu coração a esperança de livramento. Paulo diz, o Senhor me livrará. Paulo tinha experiência nisso. Paulo, lá em Filipenses, ele vai afirmar, eu aprendi a passar necessidade, aprendi a estar na fartura, a passar necessidade, a viver momentos de força, de fraqueza, de alegria, de tristeza. Então Paulo afirmava isso e afirmava pela sua experiência, a gente via, afirmava do fundo do coração. O Senhor me livrará. Mas a esperança dele não estava nas cadeias terrenas. Ele me levará salvo para o seu reino celestial. É nessa carta, lá atrás, que Paulo vai dizer, eu sei em que tenho crido. Estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro, o meu depósito, até aquele dia, ou até o dia final. Glória a Deus. Essa é a minha esperança, essa é a sua esperança. Meu tesouro está guardado, está garantido pelo Senhor Deus, que me livrará, que já me livrou, que já lhe livrou. E eu não estou falando aqui da peste do coronavírus, da pandemia, dessa enfermidade mortal que assola a humanidade. Eu não estou falando sobre isso, nem Paulo estava falando da sua prisão e das suas cadeias, porque ele já tinha dito que estava sendo oferecido em sacrifício. E Paulo conhecia o julgamento romano. Ele sabia o que estava acontecendo. Mas no fim, ele vai reforçar a sua esperança e dizer que Deus vai livrar também de toda obra maligna e me levará salvo e curado para o reino celestial. E eu termino como terminou Paulo. A ele, Deus, seja a glória para todo o sempre. Amém. Que assim seja. Meu querido, em tempos de isolamento social, a gente pode refletir sobre pessoas e dentro das pessoas sobre mim mesmo, sobre coisas e sobre Deus. Sobre pessoas, há pessoas que na hora da adversidade elas nos deixam, há pessoas com as quais a gente convive e no momento de afastamento tem muita saudade, como Paulo tinha de Timóteo. É possível também perceber aqueles que realmente estão perto de nós nesse momento. E sobre nós é possível perceber
que há pessoas com quem a gente precisa se reconciliar. Sobre nós também é possível perceber e afirmar que é preciso deixar fora ou deitar fora o rancor, a vingança, a raiva e deixar que Deus retribua. Sobre as coisas, esse é o momento de rever a nossa escala de valores. A gente não precisa de muito, coisas simples. Paulo precisava da capa e dos livros. E nessa lição eu lembro a você também aproveitar o tempo, não desperdiçar esse tempo. Sobre Deus, Ele nunca me abandona. Ele me reveste de força para pregar o seu evangelho, mesmo nesse momento. E se você não está pregando, você está deixando a desejar. E Ele mantém viva a esperança que está na certeza do livramento final no reino dos céus. Eu espero e creio que essa palavra vai trazer para você um renovo, vai trazer para você também uma reflexão, que a palavra não é minha, a palavra de Deus é fruto de uma reflexão a respeito de uma experiência de isolamento vivida duramente por um servo de Deus, um crente em Jesus. Eu quero orar por você e com você, encerrando mais esse encontro. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos na Tua presença, eu creio, Tu estás aqui e Tu estás aí onde está o meu irmão, onde está aquele amigo que acabou de assistir e ouvir essa mensagem, essa reflexão. Oh Deus, eu quero Te pedir que Tu possas tocar de forma sobrenatural o coração de todos nós nesse momento específico, para aliviar, Deus, os sentimentos negativos que são trazidos nesses dias de isolamento, certamente muitas vezes tristeza, muitas vezes solidão, muitas vezes até momentos em que as lágrimas vêm aos nossos olhos, mas Tu és aquele que enxuga dos nossos olhos toda lágrima. Deus, eu te peço presença marcante, tocante do Teu Espírito Santo no coração e na mente de cada servo Teu, de cada pessoa que ouve e participa dessa oração nesse momento. Deus, eu peço pela Tua igreja, Deus, nos ajuda a aproveitar esses dias, essas oportunidades que temos tido, para mergulhar, meditar na Tua palavra, para orar ao Senhor, para cantar louvores ao Teu nome e, sobretudo, para discipular, para pregar o Evangelho dentro das nossas casas. Deus, agora, Senhor, eu quero também orar pelas nossas autoridades. Pai, toma conta, Senhor, do presidente da República, o Senhor Jair Messias Bolsonaro. Deus, a Tua palavra garante, o mesmo apóstolo Paulo, que toda a autoridade é instituída por Ti. E eu sei que não se refere aos homens especificamente, mas o princípio da autoridade é estabelecido por Ti. É estabelecido por Ti. Toma conta do presidente da República, toma conta do Congresso Nacional, de cada deputado, de cada senador. Toma conta de cada ministro, Pai, no âmbito federal. Ó Deus, toma conta, Senhor, daqueles ministros, ó Deus, juízes, que precisam nesses dias também julgar emergencialmente as causas do Brasil. Eu te peço pelas autoridades na esfera estadual e na esfera municipal. Ó Deus, dá sabedoria, Senhor, para tomar as decisões corretas. Deus, afasta todo partidarismo. Deus, afasta, Senhor, seja de que lado for, todo aquele que está mal intencionado. Cala a boca, Senhor, daquele que não tem o espírito de ajuda, ó Deus, de compartilhar da Tua vontade nesse momento. Ser com a Tua igreja nesse momento, que nós estejamos juntos para interceder, para orar. Ó Deus, continua protegendo o Teu povo. Continua, Senhor, derramando do Teu bálsamo de cura sobrenatural sobre a vida de todo aquele que professa o Teu nome. Ó Deus, derrama sobre nós a cada dia unção de alegria. Coloca vestes de louvor, espírito de alegria ao invés de roupa de saco e cinza. Pai, que nós possamos nos alegrar no Senhor. Que essa reflexão na vida do apóstolo Paulo possa trazer algo novo, um renovo para
reiniciarmos um novo dia na tua presença, se essa for a tua vontade. Entrego ainda em tuas mãos todos os profissionais de saúde. Tem sido dias de muito desgaste, de muito cansaço, de muita dedicação. Protege-os, Pai. Dá sabedoria àqueles que nos laboratórios estão procurando uma vacina. Apressa esses dias. Eu sei que tu já tens o dia final já determinado. E nos ajuda a muito em breve nos prepararmos para estar de volta celebrando ao Senhor pelo fim dessa jornada. Essa é a oração que eu faço, já agradecido, porque eu oro segundo a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, e oro no nome que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. No nome poderoso de Jesus eu oro. Amém. Meu querido, foi muito bom estar com você mais uma vez. Eu desejo a você dias de paz, de sossego, de renovo, e até a próxima, se Deus assim permitir.